Muitos pacientes ficam em dúvida na hora de continuar a fazer os seus exercícios quando eles sentem dor. E isso dá para entender. Muitos pacientes eles acreditam que eles têm algum tipo de ferida aberta, né? Então, que quando eles vão fazer o movimento, os exercícios, eles podem estar machucando ainda mais, ou esgaçando aquela ferida, ou até mesmo aumentando a inflamação naquele local. E isso é bastante associado com as hérnias de disco. Né? Então, se o diagnóstico médico ele já assusta o paciente, já deixa o paciente com medo, ao mesmo tempo a dor também deixa o paciente com medo. Então, nós, enquanto fisioterapeutas, precisamos estar muito firmes no nosso propósito de orientar o paciente de forma correta para que ele possa continuar realizando os seus exercícios apesar da dor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Toda vez que você faz um movimento com a sua coluna, você vai colocar uma pequena carga sobre as articulações. Eu vou dar um exemplo aqui com o meu dedo. Eu estou aplicando uma pequena carga sobre essas articulações. Embora seja pequena, essa carga é capaz de induzir um fenômeno neurofisiológico de mecanotransdução. E esse fenômeno ele faz com que melhore muito a qualidade viscoelástica dos tecidos moles. Quando eu falo em tecido mole, eu estou falando em tendão, músculo, ligamentos, cápsulas articulares. E com os movimentos terapêuticos corretamente prescritos, em termos de carga, número de repetições, quantidade, tempo, aquele tecido que antes era emaranhado, todo rígido, aderido, ele vai ganhando mais mobilidade. Eu vou dar um exemplo. Quando você compra um novelo de lã, ele é todo alinhadinho, as fibras, as linhas, né? Mas se o seu gatinho pega esse novelo para brincar, como que provavelmente ele vai ficar? Todo aqui, todo emaranhado e com dificuldade de movimentação. Então, o exercício terapêutico, a movimentação sustentada e repetida, ele vai começar a soltar. Então, no período ali de 6, 8 semanas, os seus tecidos vão ficando assim, ó, deslizando muito melhor e você vai ganhando muito mais mobilidade. Além disso, o seu cérebro vai entendendo que mexer é preciso e se tiver algo inflamado, o nosso próprio cérebro ele vai produzir a modulação inflamatória através de alguns mediadores químicos específicos para esse processo. Essas células elas fazem parte do nosso sistema imunológico de proteção e elas vão lá para o local onde está inflamado ou lá onde tem a hérnia que inflamou e elas vão começar a degradar esse processo, inibindo também a dor. E isso é maravilhoso porque isso faz parte, né, do nosso próprio corpo se autocurando. E por que isso é importante? É que esse medo que os pacientes muitas vezes têm de estar inflamando mais ou se lesionando com os exercícios, ele é irracional. Na verdade, ele provém às vezes da falta de informação. Esse paciente ele pode até ter passado por outros profissionais da saúde, porém que não lhe explicaram, talvez, sobre a educação em dor. Acontece com muitos pacientes que por vezes vão até o médico que somente receita a medicação e não orienta este paciente a procurar a fisioterapia. Então o paciente acaba não aproveitando aquela janela, né, de analgesia, de alívio da dor que a medicação vai proporcionar para que ele possa iniciar os exercícios terapêuticos, que são que de fato vão garantir a recuperação de todos aqueles tecidos que foram acometidos. Se não, acontece que o efeito da medicação vai passar e aquela dor ou aquele travamento, aquela dificuldade funcional que o paciente tinha, ela pode acabar voltando. Vale ressaltar que não são quaisquer exercícios. É muito importante você passar por uma avaliação fisioterapêutica musculoesquelética, porque os movimentos podem variar de caso para caso de acordo com a apresentação clínica de cada paciente. Então, se, por exemplo, na avaliação clínica você não apresentar nenhum sinal de gravidade, como, por exemplo, falta de força nos pés e nas pernas, incontinência urinária fecal, febre junto com a dor, então o que a gente orienta? Que você se despreocupe e aguarde o tempo de tratamento e o tempo também que transcorra a história natural do seu problema. Embora você tenha dor, continue fazendo seus exercícios. A dor ela pode mudar de lugar no processo. Essa dor ela pode variar de intensidade, inclusive ela pode ir se aproximando da coluna e ficando um pouquinho mais forte. Isso é esperado. É importante que você tenha toda essa orientação com o seu fisioterapeuta. Às vezes a dor ela pode persistir na perna, por exemplo, porém a sua funcionalidade ela está melhorando, você já consegue caminhar melhor, já consegue fazer suas atividades durante o dia a dia com mais tranquilidade. Então, cada caso ele deve ser avaliado individualmente. Então, enquanto você tiver medo de fazer os movimentos, você vai estar antecipando a experiência de dor. Isso é bastante comum de acontecer. Por exemplo, se eu travei a minha coluna tirando a mala do carro, então a grande chance é de que eu evite fazer movimentos dobrando a minha coluna para frente, porque eu imagino que eu vou travar novamente a minha coluna naquele mesmo movimento.
Mas aí basta a gente refletir. Quantas vezes eu travei a coluna tirando a mala do carro? Não é verdade? Então, a gente vai antecipando e perpetuando essa experiência de dor no momento que a gente evita de ir fazendo os movimentos. Entenda que se você tem uma dor há mais de 3 meses, seja no quadril, no joelho, na coluna, no ombro, já existe uma alteração no processamento da dor no cérebro. Então, nesse momento, o único responsável pelo problema já não é mais o local onde dói. E é por isso que a educação em neurociência da dor ela é tão importante para os nossos pacientes, assim como o encorajamento de cada paciente para que eles continuem realizando seus exercícios.